Erros, erros e mais erros. Não adianta negar, todo filme tem um erro, mesmo que seja daqueles bem pequenininhos, que quase ninguém percebe e que não fazem a menor diferença. Por isso, nesse vídeo eu trouxe todos os erros que você não percebeu do primeiro filme da trilogia clássica do Homem-Aranha. Ah, e só pra deixar claro, e nenhum deles diminui a qualidade do filme. Esse vídeo é só para matar a curiosidade e garantir o entretenimento. Apenas isso. Começando, bem no comecinho do filme, antes mesmo do Peter ser picado ou ir para a universidade, ele perde o ônibus e sai correndo atrás dele. Como a gente pode ver aqui, não tem nada na frente do ônibus, absolutamente nada. Mas assim que o Peter entra no ônibus, magicamente aparece um caminhão bem na frente dele. Avançando alguns minutos, Peter e Harry chegam à universidade e se prepara porque essa cena em si contém vários erros, tipo uns 4 ou 5. Isso acontece porque a cena é feita em uma universidade real, então, além dos atores, tem os reais estudantes ali e o público geral. Então, vamos lá. O primeiro acontece quando Peter conhece o Norman Osborn pela primeira vez. Repara nas pessoas ao fundo, especialmente nesse cara aqui, com jaqueta bege e usando maleta. Se você reparar bem, no próximo take em que a câmera mira o Peter, ele simplesmente desaparece, e depois, quando volta para o Peter de novo, ele reaparece lá atrás, agora andando. E eu li a sua pesquisa em nanotecnologia, é brilhante. E entendeu? E eu até fiz um trabalho sobre ela. Impressionante. Seus pais devem estar muito orgulhosos. Eu moro com os meus tios, eles se orgulham. Ei, você! Continuando nesse erro de reparar nas pessoas ao fundo, dá pra notar que o figurino forneceu aos figurantes e ao elenco principal do filme roupas de frio. Contudo, se você reparar nos reais estudantes da Universidade de Colômbia que aparecem ao fundo, você vai ver vários deles usando shorts e camisa. Isso acontece porque a cena foi filmada em um dia de primavera, que estava bem quente na época. Além disso, é possível ver uma garota ruiva com suéter roxo passando ao fundo pelo menos 5 vezes. Não conhecê-lo, senhor. O Harry me contou que você é um gênio da ciência. Brilhante. E entendeu? Seus pais devem estar muito orgulhosos. Eu moro com os meus tios, eles se orgulham. Ei, você! adotar você. Pra finalizar essa cena, repara bem no carro que está estacionado atrás do carro do Norman. Durante toda a conversa entre o Peter e o Norman, ele varia de 3 formas: com a janela aberta, fechada e um cara olhando pro carro. Quando Mary Jane empurra o Flash e nota que o Peter está olhando para ela, sua mão cai do ombro. Contudo, no corte seguinte, ela volta a estar no ombro e abaixar de novo. Assim que o Peter é mordido pela aranha, ele chega em casa passando muito mal e desmaia. E um pouco antes disso, enquanto ele está com tontura, é possível ver um espelho de corpo inteiro na porta do quarto do Peter, mas o espelho desaparece quando ele tira o cobertor para se cobrir. Seriam portas diferentes? Após acordar, ele descobre que não precisa mais enxergar com os óculos e o tira, mas enquanto ele está se olhando no espelho, é possível ver uma mão fantasma, bem aqui, do lado esquerdo, deslizando para fora da imagem. Ela até desce um pouquinho, e dá para saber que não é o reflexo da mão do Peter, por causa do ângulo, já que essa está na parte principal do espelho. Após isso, Peter se veste e vai para a escola, quando vê Mary Jane e a segue para tentar falar com ela. É aí que podemos ver o carro que vai buscá-la passando por ele. Contudo, quando a câmera muda para o ponto de vista de Peter, o carro desaparece. Em seguida, quando o ônibus escolar chega, o carro reaparece nada. Além disso, um pouco antes, é possível ver o ônibus lá atrás e sem nenhum carro à sua frente. Já na cafeteria, o Peter lança sem querer a sua teia em uma bandeja, com quase nenhum milho no prato, e depois arremessa no Flash, que do nada tem uma grande quantidade de milho em suas costas. Repara só. Na briga contra o Flash, o Peter segura a mão dele diretamente no pulso, o que fica bem claro graças ao bracelete. Mas, quando o ângulo muda, o braço de Peter está um pouco abaixo. Segundos antes do Peter dar um soco no Flash, é possível ver um grupo de estudantes que se reúne bem atrás deles. No entanto, quando Peter acerta o Flash e o joga pelo corredor, esses alunos misteriosamente abrem um corredor para ele passar. Dado a velocidade sobre-humana com que Peter deu o soco, nenhum deles teria o tempo suficiente para sair do caminho. Todos teriam sido derrubados. Após o soco no estômago do Flash, o filme dá um close em Mary Jane. Ela parece surpresa, e atrás dela, à direita, há um garoto gordinho que também está surpreso. Contudo, após o amigo do Flash dizer que ele é esquisito e o Harry comentar que aquilo foi incrível, o mesmo garoto aparece sorrindo e aplaudindo. Já no close seguinte de Mary Jane, ele reaparece com uma expressão de surpresa, novamente. Nossa, Pato, tu é estranho. Fora daqui. Vem, vem. Peter, foi incrível. Após a briga, o Peter sai da escola e testa seus poderes, escalando uma parede pela primeira vez. É possível notar que o muro que ele sobe é feito de tijolos, cobertos por fuligem escura e sujeira. Só que assim que ele começa a escalar, o muro fica totalmente marrom e limpo. Além disso, seus tênis mudam entre o momento em que ele está na parede e quando aparece no telhado. Repara só.
Segundos depois, quando ele está pulando de prédio em prédio, dá pra ver que ele está pulando o mesmo beco várias vezes, apenas filmado de ângulos diferentes. É só reparar no varal, as cores das roupas e a sombra dele na parede. Isso entrega a repetição. Já quando o Peter está tentando descobrir como lançar sua teia até o guindaste, há um outdoor que diz mais ou menos assim: sintonize na rádio 98.8 FM. Contudo, nos Estados Unidos, as estações de rádio FM não terminam em números pares. Quando o general está conversando com Norman Osborn sobre projetos de criação de seu antecessor, o fundo atrás de Norman muda de uma parede com corrimão acima para ele estar em frente à câmera de testes, entre os cortes. Já quando Norman vai testar o aprimorador em si mesmo, ele joga seu jaleco ao lado de uma coluna, bem coladinho, mas sem que nenhum dos dois personagens mexa no jaleco, ele se move bem mais à esquerda, quando vemos em um plano mais amplo. Além disso, a Oscorp fornece tecnologia ao governo, então ela deveria ter uma segurança pesada. Alguém teria visto Norman e Storm entrarem juntos. Logo, quando Storm é encontrado morto, Norman deveria ter sido o principal suspeito. Um dos erros mais famosos e comentados acontece quando Peter está testando sua teia em seu quarto. Ele atira uma teia em um abajur e puxa pelo cômodo, que se choca e quebra contra a parede. Contudo, quando a tia May tenta entrar no quarto e fala com ele, o abajur volta ao normal, do nada. Isso provavelmente você já sabia, mas o que você não sabia é que na sua primeira tentativa, ele acerta um foguete de brinquedo, que se quebra em várias partes. Porém, pouco tempo depois, após finalmente acertar a lata de Dr. Pepper, o foguete está novamente inteiro, assim como o abajur. Além disso, é possível ver 3 vezes outro abajur totalmente apagado, mas assim que o Peter puxa a lata de Dr. Pepper, ele liga misteriosamente. Por fim, ao puxar o abajur verde em sua direção, é possível ver um fio em volta do pulso dele, que foi usado para puxar o objeto. Quando o tio Ben deixa o Peter de frente para a biblioteca, ele estaciona em uma rua que dá pra ver claramente que é uma mão única. Contudo, enquanto eles estão conversando, sempre que a câmera mira para o tio Ben, é possível ver o reflexo do vidro do carro dele mostrando outros carros indo na direção oposta. Além disso, enquanto Peter está conversando com seu tio dentro do carro, é possível ver um fundo completamente diferente do que aparece quando ele sai do veículo. Na arena de luta livre, é possível ver vários homens colocando correntes e cadeados gigantes para trancar a jaula. Mas, quando o Homem-Aranha é declarado vencedor, a jaula se levanta e abre sozinha, mesmo sem ninguém remover os cadeados. Avançando um pouco no filme, quando o Homem-Aranha persegue o assassino de seu tio, ele sobe em um carro, e o bandido dispara 9 vezes através do teto do carro. Contudo, após o Homem-Aranha saltar da ponte, não há buracos de balas no carro, e segundos depois, os buracos reaparecem. O filme dá a entender que os carros de polícia que também estão perseguindo o ladrão estão em alta velocidade, mas quando é mostrado um close dentro do carro, ele sinaliza que está andando apenas 24 km por hora ou 15 milhas por hora. Já no armazém, quando o Peter confronta o assassino de seu tio, ele o ataca o jogando contra as janelas de vidro da porta, e com isso o bandido deixa sua arma cair, puxando uma faca logo em seguida. Mas assim que o Peter o desarma, o chutando contra a parede, o criminoso está com a arma de volta na mão, instantaneamente. Avançando no filme, quando Mary Jane é atacada no beco, o Homem-Aranha joga 2 agressores pelas janelas atrás dela. No entanto, no corte seguinte com a Mary Jane, as janelas estão inteiras. Após isso, eles se beijam. E na tomada lateral, vemos que Mary Jane começa a colocar a máscara de volta nele. Mas quando o ângulo da câmera muda, a máscara do Homem-Aranha já está completamente ajustada, de maneira quase instantânea. Avançando para o momento em que Peter está conversando com Mary Jane lá de fora da lanchonete, repara bem nesse homem aqui, de boné e camisa cinza, porque ele aparece mais umas 3 ou 4 vezes. Eu estou atrás de um emprego, e você? Ah, eu descolei um teste. Um teste? Já é pra valer? É, O Harry, ele não vive nesse mundinho chamado Terra. não, eu acho que não. Valeu, Pete. A gente se vê por aí. Além disso, se você observar as sombras ao fundo, nas tomadas do ponto de vista de Peter, o sol projeta sombras subindo a rua. Já nas tomadas do ponto de vista de Mary Jane, as sombras apontam para o lado oposto, como se o sol tivesse movido várias horas em questão de segundos. Por fim, a gola do sobretudo de Mary Jane muda várias vezes. Primeiro está deitada, depois dobrada para dentro, e logo em seguida deitada novamente. Enquanto Peter olha para a sacada que Mary Jane e Harry estão durante o festival da Unidade Mundial, a direção da risca de seu cabelo muda.
Assim que Mary Jane começa a cair, é possível ver claramente que não tem nenhum lustre em cima, mas alguns segundos depois é possível ver um lustre onde não tinha nada, e esse mesmo lustre é o que desaba no chão. Mary Jane! Quando a Mary Jane está caindo da sacada, é possível ver pela tela de cima que não tem nada no chão, mas ao aproximar é possível ver duas grandes colunas no chão. Além disso, a primeira teia que ele dispara após salvar Mary Jane é lançada em um ângulo impossível, já que não tem nenhum prédio para ela se prender. Após isso, eles partem para um lugar seguro, e é aí que podemos ver os dois de perto. Não apenas o cabelo de Mary Jane está soprando na direção errada, mas também a cabeça, o pescoço e os ombros do Homem-Aranha parecem rígidos, como se fosse um manequim que ela estivesse segurando apenas para a filmagem. Depois de deixar Mary Jane no gramado verde em frente à igreja, o Homem-Aranha claramente salta em um mini trampolim por cima da cerca. Tanto é que quando Mary Jane corre atrás dele, ela precisa se desviar do trampolim para se aproximar da cerca. Quando Harry está falando com Mary Jane ao telefone, ela desliga na cara dele e o celular dela emite um tom de descagem. Desculpa, durma bem. Sem insetos na cama. O problema é que celulares não têm tom de descagem. Durante o jantar de ações de graça, quando todos estão sentados à mesa e o Norman vai embora, os braços de Mary Jane mudam de posição entre os cortes. A mão de Norman Osborn aparece e desaparece várias vezes do ombro de Peter durante a cerimônia de formatura, entre os cortes. Já quando o Homem-Aranha está se autofotografando para vender suas fotos no carinho diário, ele interrompe um assalto ao carro forte. E nesse momento, um dos ladrões vê o Homem-Aranha e todos apontam os fuzis para o alto. Mas quando o Homem-Aranha pousa sobre eles para derrotá-los, todos estão sem arma. Durante as cenas com os jornais mostrando matérias sobre o Homem-Aranha, se você observar bem, com atenção, o artigo do jornal que aparece antes da cena do Peter colocando a máscara, a segunda coluna do texto é repetida na quarta. Dá para perceber facilmente na frase NYPD, Spokesperson Sia Young, que aparece duas vezes. Normalmente, fotos publicadas em jornais traziam o nome do fotógrafo creditado ao lado. Portanto, o Duende Verde não teria motivo para invadir o Clarim Diário e interrogar Jonah Jameson para descobrir quem tirou as fotos do Homem-Aranha. Ele poderia simplesmente ler o crédito, claramente dizia Peter Parker. Segundos antes do Duende Verde explodir o vidro da janela, é possível ver claramente que nesse momento não é o ator, mas sim seu dublê. Quando Jameson folheia as fotos do primeiro lote tirado por Peter, a terceira foto muda completamente quando ele coloca sobre a mesa. Ele olha para uma imagem do Homem-Aranha em um prédio, mas ao colocá-la, vira uma foto do herói chutando um bandido no rosto. Nos minutos finais do filme, o Duende Verde joga um bonde cheio de criança no rio, e quando o bonde está caindo, todas as crianças estão gritando desesperadas. Contudo, o adulto atrás delas não grita, e até mesmo parece entediado. Quando o Duende Verde diz ao Peter que ele vai matar a Mary Jane bem devagar, a cabeça do Homem-Aranha é mostrada voltada diretamente para ele, mas no ângulo reverso, o Homem-Aranha está olhando para baixo, então levanta a cabeça novamente. Além disso, nessa luta, a quantidade de sangue no rosto do Homem-Aranha muda entre os cortes. No começo dessa cena, um pouco antes da luta final entre os dois, o Homem-Aranha é arremessado através de uma parede e rola até encostar em outra, mas quando a bomba voa em sua direção, já ao se levantar, ele aparece em uma área completamente aberta, sem nenhuma parede próxima. Nos minutos finais do filme, quando Mary Jane e Peter estão conversando no cemitério, a mão de Mary Jane desaparece várias vezes do rosto do Peter. Peter Parker. E eu só posso oferecer isso.